O princípio da irretroatividade da lei tem regra matriz na Carta Republicana de 1988, artigo 5º, inciso 36 da Carta Magna de 1988, garantindo às partes o direito da não surpresa pela repentina mudança no estado do processo, em relação a causas já decididas. No entanto, antes de falar-se em irretroatividade dos efeitos de lei vigente, é necessário definir quando esta entra em vigor, ou seja, quando as normas começam a produzir efeitos jurídicos. No caso do vigente Código de Processo Civil, a própria norma definiu que entraria em vigor um ano da data de sua publicação oficial, artigo 1045 do CPC. Nos casos omisso, onde não há definição da data de início de vigência, a lei começa a produzir efeitos após cumprir o período denominado de vacatio legis, ou seja, 45 dias da data que oficialmente houve publicação, artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Leitura do artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal de 1988. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Leitura do artigo 1045, do Código Processual Civil. Este código entra em vigor após decorrido um ano da data de sua publicação oficial. Leitura do artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. De start, é sempre bom lembrar que, estando em vigência a Lei Processual Civil, as normas de natureza processual, excluídas as de natureza material, devem ser aplicadas de imediato, artigo 1046 do CPC, e, via de regra, sem retroagir a fatos pretéritos com o fim de prejudicar o direito adquirido, artigo 6º, parágrafo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o ato jurídico perfeito, artigo 6º, parágrafo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e a coisa julgada, artigo 6º, parágrafo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e artigo 502 do CPC. Leitura do artigo 1046 do Código Processual Civil. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei Federal nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Leitura do artigo 502 do Código Processual Civil. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna, imutável e indiscutível, a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Leitura do artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Parágrafo 1º. Reputa-se ato jurídico perfeito, o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Parágrafo 2º. Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo préfixo ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem. Parágrafo 3º. Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso. Esta garantia constitucional promove a ordem e segurança jurídica num Estado democrático e de direito, artigo 1º da Constituição Federal de 1988, espraiando-se no ordenamento por meio de normas processuais que, por exemplo, veda que matérias discutidas e revestidas com o manto da coisa julgada, artigo 507 do CPC, voltem à discussão pelo simples fato da revogação da norma jurídica, sob a luz das quais foram discutidas. Leitura do artigo 1º da Constituição Federal de 1988. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Leitura do artigo 507 do Código Processual Civil. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O fato é que, quando um ato processual é praticado, gera preclusão consumativa, artigo 507 do CPC,
que extingue o direito das partes de praticar novamente o mesmo ato processual pretérito que lhe foi oportunizado, garantindo a ordem pública e segurança jurídica. Imagine a celeuma, se, a cada mudança da norma processual, houvesse a possibilidade de desarquivar processos findos e reavaliar sob a luz da nova norma? Comprometido estaria a ordem pública e segurança jurídica. Rediscutir os mesmos fatos, para o processo reiniciar e tramitar sobre a vigência da nova norma processual, não altera o direito material discutido, apenas estenderia no tempo e atacaria diretamente a garantia processual de duração razoável do processo. Artigo 139, inciso 2º do CPC. Leitura do artigo 14 do Código Processual Civil. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.